Nós temos hoje um convidado muito especial, um amigo há muito tempo. Inclusive, estou tentando bater um papo com ele já há algum tempo. Ele vive correndo a beça, que é o professor doutor Cláudio Miak, que é vereador da cidade de Mogi das Cruzes e também presidente do CROSP, do Conselho Regional de Odontologia de todo o estado de São Paulo. Primeira pergunta, Cláudio. Você, como professor de faculdade, certo, da UMC, da Universidade de Mogi das Cruzes, também como vereador de Mogi, também como presidente do CROSP, como é que você concilia vida familiar com vida profissional? Bom, primeiro agradeço a oportunidade nesse bate-papo de amigos, né? Tantos anos aí na convivência com o Cláudio. E, na verdade, eu procuro sempre otimizar ao máximo o tempo. Eu fui professor de odontologia da UMC por 17 anos e quando eu assumi a Secretaria de Saúde lá de Mogi, no ano de 2005, eu acabei me desligando como professor, até porque ser secretário de saúde numa cidade como Mogi das Cruzes requer dedicação, né, total. Então, em 2005, eu deixei de ser professor, passei a ser secretário e, na sequência, veio o cargo de vereador, em 2012, e em 2013 a presidência do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, que congrega os cirurgiões dentistas do estado inteiro, né, 645 municípios, e a carreira de cirurgião dentista, família. Então, eu procuro otimizar ao máximo o tempo, dosar de acordo com as prioridades, mas, de fato, o nosso dia a dia é bem corrido. Porém, quando eu acabo assumindo alguma função, eu procuro executar da melhor maneira possível. E assim estou buscando trabalhar tanto como presidente do Conselho de Odontologia, quanto como vereador. As duas funções que exigem muito do dia a dia. A função de presidente do Conselho exige a presença nos 4 cantos do estado de São Paulo. A função de vereador exige a presença do vereador nos 4 cantos da cidade de Mogi das Cruzes. Então, a nossa semana tem 7 dias, o dia tem 24 horas e nós procuramos aproveitar ao máximo cada minuto. E também, óbvio que é importante não deixar o convívio familiar, né, o trabalho, o consultório. Então, é uma conciliação de agendas, por isso até peço desculpas pela um pouco a dificuldade de encontrar esse espaço, mas que é um espaço nobre que eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado. Eu lembro agora quando houve a sua segunda posse no CROSP, foi feita uma solenidade no Palácio Bandeirantes. E o governador Alckmin estava presente, inclusive eu vi a forma como vocês se tratam. Ele empenha um grande carinho a você. Vocês têm uma aproximação grande, né? Sim, na verdade foi a terceira posse, né? Eu fui reeleito pela segunda vez, então estou no terceiro mandato, é um mandato de 2 anos. E como eu sou vereador do PSDB e também sou presidente do diretório municipal do PSDB lá de Mogi das Cruzes, mas independente disso, eu sempre tive um contato, uma amizade boa com o governador. E logo após a eleição do Conselho este ano, 2017, eu estive com o governador em um evento aqui próximo de São Paulo e foi logo na sequência da eleição e ele me perguntou como é que foi a eleição lá no Conselho, no CROSP. Eu falei, fui reeleito, né? E tive lá mais de 32 mil votos dos dentistas. Aí ele falou, puxa, que legal, que tal fazer a solenidade de posse do CROSP lá no Palácio dos Bandeirantes? É um convite irrecusável, né? De imediato eu aceitei, né? Mas aí ele me colocou uma meta. Olha, como o auditório Ulisses Guimarães é grande, precisa levar lá pelo menos uns 500 convidados, né? Tinham mais.
Então eu falei, bom, eu pensei, bom, 500 colegas, amigos, né, eu creio que dá para levar assim, até para que a preocupação dele era não dar a impressão de vazio, porque 500 pessoas já é bastante, É um número considerável, né? E para nossa felicidade foram mais de 1.200 pessoas na solenidade. Então ele ficou muito satisfeito, participou da solenidade do início ao fim, que é muito comum o governador, devido aos compromissos, ir a algum evento e participar parcialmente, mas ele ficou do início ao fim, ainda ficou lá para tirar fotografia com os simpatizantes, né? Então foi um dia de muita alegria e demonstrou mais uma vez o carinho que ele tem, né, pela minha pessoa e também pela classe odontológica. Então foi uma noite muito agradável. E a gente procura manter esse contato rotineiro para que tanto as questões de Mogi das Cruzes quanto as questões da odontologia possam ser tratadas diretamente. Uma dúvida que eu tenho: qual as principais reivindicações das pessoas, dos munícipes de Mogi das Cruzes a você enquanto vereador? Bom, eu pela minha ligação histórica das minhas atividades na área de saúde, né, eu fui secretário de saúde de 2005 a 2008, na gestão do prefeito Jundiabe. Não, do Jundiabe. Exato. Depois eu fui diretor de saúde, né, com o Bertaioli. Então, devido a essa ligação com a área da saúde, automaticamente a primeira, a procura principal é para informações a respeito da área da saúde, que felizmente na cidade de Mogi das Cruzes a área da saúde tem evoluído muito. Em várias conversas que tenho tido em várias regiões do estado, é incrível como Mogi das Cruzes sempre é citada na questão da saúde, né? Às vezes eu estou lá longe exercendo minha função de presidente do CROSS, mas óbvio que nós falamos de Mogi das Cruzes e rotineiramente lá em Mogi das Cruzes tem um sistema bom de saúde, implantaram um sistema lá, o tal do SIS, né? Então, as principais demandas de dúvidas e informações na área da saúde. E lá como vereador eu já estou a Câmara ela é composta de comissões permanentes. E eu estou na presidência da Comissão Permanente de Transporte e Segurança Pública, ou seja, duas áreas nevrálgicas. Exato, né, e distintas e que, de uma forma ou de outra, impactam em 100% da população. Todos, independente de utilizar o serviço público de transporte, existe o trânsito, né? Existe o dia a dia, o transporte de carro, mobilidade. Então, e a área de segurança nem se fala. Exato. Todos nós estamos frente a questões de segurança, em qualquer região da cidade. Então, automaticamente, devido a estarmos na presidência de uma comissão importante, então os outros temas que acabam chegando ao vereador, muitos estão também relacionados a transporte, que envolve transporte público, mobilidade, trânsito, né? E também na área da segurança pública. E nas duas áreas, aliás, nas três áreas, tanto na área da saúde, quanto na área do transporte público e da segurança, eu procuro manter uma proximidade, né, com o Poder Executivo, com o prefeito, com os secretários e com os órgãos que acabam atuando no conjunto desses assuntos. Então, na área da saúde, informações junto aos prestadores de serviços, às OSs. Na área da segurança, um trabalho de proximidade com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, a Guarda Municipal, né? Na área de transporte, o contato com o secretário de transporte, as empresas concessionárias, enfim, são áreas bem abrangentes. É óbvio que
o cargo de vereador acaba atraindo outros assuntos, outras áreas também. Educação, né, que em Mogi das Cruzes, graças a Deus, também vai muito bem. Cultura, esporte. Então, como vereador, nós acabamos absorvendo uma demanda geral. Mas, em termos de busca por informações, essas três principais é que acabam concentrando. Saúde, transporte público, segurança e quase que no mesmo nível a parte da cultura, que eu também procuro estar bastante presente, principalmente nas ações que envolvem a Orquestra Sinfônica de Mogi. Então fica aqui o nosso abraço ao maestro Leles, que tem conduzido muito bem várias ações, tanto na cultura quanto na educação. Então, enfim, a função de vereador, ela abrange tudo que envolve o dia a dia do cidadão. O desafio é passar a informação para o cidadão da verdadeira função do vereador. O vereador, ele não executa. O vereador, ele recebe demandas, faz as solicitações ao poder executivo, que é quem executa. Então, por isso que é importante esse bom relacionamento, né? E nós fazemos a ponte entre o cidadão e o poder executivo. Na verdade, o ideal seria que todo esse caminho fosse feito diretamente. Mas no dia a dia, existem muitas situações onde acaba o cidadão, né, de qualquer parte da cidade, acaba procurando o vereador para que ele dê uma orientação. E esse é o nosso papel, além, claro, diante de demandas, nós elaborarmos projetos de lei, moções, indicações ao executivo, para que aquilo que o cidadão está pleiteando lá, no bairro, na rua dele, possa se transformar em ação efetiva do Poder Executivo. Eu tenho entrevistado muitos secretários de várias gestões do John Diab, do Bertaioli, as duas gestões do Bertaioli, e agora do prefeito Marcos Mello. O que eu observo é que outros municípios, mesmo distantes de Mogi das Cruzes, solicitam à Prefeitura de Mogi ou às secretarias de Mogi uma ajuda para o seu município. Sim, Mogi das Cruzes está tendo a felicidade de ter gestões que são de continuidade, não de continuismo, de continuidade da política pública. Porque é muito ruim para um município quando nós temos uma gestão e por algum motivo essa gestão ela é interrompida e um outro grupo político assume e quer apagar tudo que foi feito, desfazer o que estava dando certo para iniciar uma nova gestão com as características daquele outro grupo. Mogi das Cruzes vem... Isso é extremamente deletério para o país. Complicadíssimo. Em qualquer cidade, estado, é complicado. E para o país. Então, o que acontece? Mogi das Cruzes vem desde o tempo, o Valdemar, né? O saudoso Valdemar. Depois veio o Jundiabe, 2 gestões. Marco Bertaioli, 2 gestões. Então, o que está acontecendo hoje é fruto também de todo esse trabalho de base que foi feito lá atrás. E, em momento algum, houve uma ruptura no panorama, né, no planejamento a médio e longo prazo. Então, essa é uma característica da cidade de Mogi das Cruzes. Então, as políticas públicas implantadas na área da educação, na área da saúde, na área de esporte, né, nas principais, realmente acabam sendo modelo para outros municípios. Na gestão do Bertaioli, foram 65 creches construídas e inauguradas. Eu acredito que em nenhum lugar do país, né, num prazo de 6 anos, né, vamos dizer assim, mais ou menos, né, algum município construiu e colocou para funcionar e continua funcionando 65 creches, para não dizer as outras obras, né?
O Jundiaí, na sua gestão, na área da saúde, fez toda uma estruturação de base, e isso foi dado continuidade na gestão Bertaioli e está sendo dada continuidade na gestão Marcos Mello. O atual prefeito Marcos Mello, que sempre esteve ao lado, né, das outras gestões, entrou agora em 2017 num panorama nacional complicado. A economia, né, a crise, mas mesmo assim tem conseguido manter os serviços, tem conseguido manter toda a estrutura que está sendo oferecida à população da cidade. Não houve possibilidade neste ano de novos investimentos, né? Mas agora eu creio que a partir de 2018, com as adaptações necessárias, com os ajustes necessários, eu tenho certeza que a gestão do Marcos Mello também vai ter a mesma característica, porque ele é um excelente gestor e Mogi está em boas mãos. Sempre esteve, né? Todo esse histórico, né? Valdemar, Jundiaí, o Marco Bertaioli e agora o Marcos Mello, que entende tudo da gestão, porque era praticamente 24 horas por dia junto na gestão do Marco Bertaioli. Então, Mogi, em vários temas, ele está sendo modelo, e eu acho que os municípios precisam disso, né? Se tem um lugar que está dando certo, se tem Vá buscar informações. Vá buscar, assim como Mogi das Cruzes também vai buscar informações com outros municípios que têm políticas públicas que estão dando certo. Acho que é assim que tem que funcionar, visando o bem da população. Acho que tem que colocar isso como objetivo principal. Se for para o bem da população, vamos pegar o exemplo, seja de quem for, né, para que possa aplicar no seu município. E no caso do Conselho Regional de Odontologia, quais são as solicitações mais acentuadas ou mais comuns que você ouve dos dentistas? Olha, o Brasil hoje, o estado de São Paulo, né, mas o Brasil é o país que tem o maior número de cirurgiões dentistas no mundo. Hoje. Né? Ganha de todos os outros países em número de cirurgiões dentistas. Por outro lado, nós temos milhões de cidadãos brasileiros que ainda não têm acesso ao atendimento. Isso eu estou falando no Brasil como um todo. Sim. E esse número de cirurgiões dentistas no Brasil, no estado de São Paulo, acaba ocasionando uma questão de mercado. Então, nos últimos anos, está havendo um problema na questão da valorização do trabalho do cirurgião dentista, né? Então, um dos principais trabalhos e demandas que nós temos é exatamente a valorização do serviço profissional do cirurgião dentista, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. No âmbito público, o nosso trabalho é convencer e explicar aos gestores municipais, aos prefeitos dos 645 municípios, aos secretários municipais de saúde, junto com os coordenadores municipais de saúde bucal, de que o investimento em saúde bucal ele é viável para qualquer município, não é um investimento astronômico, e que o resultado em saúde para a população é enorme. Então nós temos visitado diversos municípios dentro das nossas possibilidades, conversando com prefeitos, conversando com vice-prefeitos, conversando com vereadores, conversando com secretários municipais, para colocar a saúde bucal como uma das prioridades. Porque é um tratamento que a população precisa, temos profissionais capacitados em todos os lugares do estado e do Brasil,
e temos uma população que necessita de tratamento. Então, essa fórmula, o convencimento do gestor, a disponibilidade de profissionais e a necessidade da população, que temos que achar uma fórmula que possa, no final, a população ser atendida. E para isso, o prefeito, secretários, né, de todo o Brasil precisam entender a saúde bucal como prioridade. É um trabalho que nós temos procurado fazer município por município, convencendo esses gestores de que vale a pena investir em saúde bucal. E a população reconhece, porque saúde bucal, além de ser um cartão de visitas importante, né, na parte do sorriso, a estética, exato. A saúde bucal envolve funções que para todos nós são fundamentais. Então, é importante todo cidadão ter um bom sorriso, óbvio. Mas é importante a população poder mastigar adequadamente. Isso quem vai fazer é o cirurgião dentista. É importante a população falar adequadamente. Se não tiver uma boa saúde bucal, uma dentição adequada, ela não vai falar adequadamente. Ela precisa respirar adequadamente. Se não tiver uma boa arcada dentária, ela vai interferir também nessa questão da respiração. Enfim, tudo de importante que está relacionado ao dia a dia, falar, sorrir, mastigar, está relacionado com a saúde bucal. Nós não poderíamos imaginar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que tem as suas atividades do dia a dia sem condições na questão da saúde bucal. Então, tudo isso, né, essa conscientização, é uma questão cultural da necessidade do cirurgião dentista, ao final nós teremos como a valorização da profissão. Né? Quanto mais cidadãos buscando atendimento, maior a necessidade dos profissionais, o gestor do setor público vai precisar ampliar o serviço, porque a população está solicitando, e, consequentemente, eu tenho essa absorção dos profissionais. No âmbito privado, existe uma grande batalha, há necessidade de uma conscientização, porque ainda hoje a questão da remuneração, por exemplo, dos atendimentos nos convênios, precisa de um ponto de equilíbrio, onde, por um lado, a empresa que administra o convênio tenha o seu ponto de equilíbrio financeiro, né, administrativo. Sim. Por outro lado, que o cirurgião dentista tenha a sua remuneração adequada. Né? É uma fórmula que precisa entrar num ponto de equilíbrio para que ambas as partes possam estar saindo satisfeitas. Então, esse é o trabalho principal, o desafio principal, que é na questão da valorização da profissão, e isso tanto no âmbito público quanto no privado. Ou seja, é um trabalho árduo, que envolve muita conversa, muitas reuniões, mas o importante é que nós estamos batendo de porta em porta, buscando esse reconhecimento da importância da saúde bucal, porque a população de fato precisa. Quais as áreas do estado de São Paulo que são mais carentes de profissionais da odontologia? Nós temos hoje no estado de São Paulo 90 mil cirurgiões dentistas inscritos e mais 40 mil profissionais da saúde bucal das profissões auxiliares, que são os auxiliares e técnicos em saúde bucal. Sim. E os técnicos em prótese dentária, os protéticos. 40 mil e 90 mil cirurgiões dentistas inscritos no Conselho de São Paulo. No Brasil são 280 mil. Então, essa distribuição, aproximadamente, São Paulo capital e região metropolitana, por volta aí de 40 e poucos % dos 90 mil. E o restante distribuídos pelo interior.
Então, no que diz respeito à distribuição e presença de profissionais, cirurgiões dentistas, o Estado de São Paulo está coberto. Sim. Todas as regiões, algumas com uma relação profissional-paciente maior, outros menores, mas no estado inteiro nós temos a cobertura de profissionais, cirurgiões dentistas disponíveis para o mercado de trabalho. Então, agora, no que diz respeito à carência da população, então, aqueles municípios que têm um menor recurso financeiro é onde estão concentradas as maiores demandas e carências, principalmente no setor público, né? No setor privado existe uma oferta de profissionais em qualquer região do estado, mas na parte pública, naqueles municípios onde o poder público tem a sua limitação em relação a investimento, e aí é que está o nosso trabalho, conscientizar e convencer o prefeito daquela cidade, mesmo que um município com problemas de orçamento, de que não é para deixar a saúde bucal por último. Pelo contrário, coloque como prioridade que é um investimento comparado a questões médicas, por exemplo, menor e de uma repercussão de saúde extremamente positiva. O custo, ao contrário existe um tabu, né, até mesmo por parte da população, de que ir ao dentista é caro, né? Na verdade, não é, que o material é caro. Não é bem assim. No serviço público existe um estudo onde 1 ou 2 dias, vamos colocar 2 dias de atendimento médico em um posto de saúde, o custo que de 1 a 2 dias de consulta de um médico gera para o município é suficiente para manter a questão de material odontológico para o funcionamento daquele consultório, naquele posto, pelo ano todo. Por quê? Porque em complemento a uma consulta médica, vai existir uma tomografia, uma radiografia, uma ressonância que faz parte do diagnóstico que a consulta médica requer. Não estou aqui dizendo que isso é solicitado sem necessidade, não é? Mas tem lá o exame de sangue, o exame de urina, o raio-x, tomografia, etc. Então, o que num posto de saúde o médico acaba gerando de custo para o município, dá para manter não o profissional, mas a estrutura de material para o consultório durante aí meses e meses. Então, eu acho que... E essa impressão de que a odontologia acaba sendo um peso, né, no orçamento enorme, existe a necessidade de pagar bem os profissionais, na questão de materiais não é o ponto de dificuldade. E a população precisa de tratamento e nós temos excelentes profissionais que atendem no serviço público, que estão à disposição para atender essa população que precisa. E esse convencimento é que nós buscamos fazer no estado inteiro. O nosso programa é visto em 44 cidades do estado de São Paulo. Eventualmente, um município que nos assista e que queira implementar ou incrementar o serviço odontológico na cidade, como é que entraria em contato consigo no CROSF, no Conselho Regional de Odontologia? O atendimento público pela prefeitura na área de odontologia faz parte da obrigatoriedade da atenção básica. Todos os municípios do Brasil, através do Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem algumas obrigatoriedades municipais, assim como o Estado tem as suas obrigatoriedades e o país tem outras. Dentro do atendimento básico,
nós temos atendimento médico em clínica geral, ginecologia e pediatria. E, além dessas 3 atividades médicas, tem a odontologia. Então, isso já faz parte da obrigatoriedade dos municípios. Eu creio que todos os municípios já tenham o atendimento público em saúde bucal. O que precisa ser ampliado é que deixe de ser apenas uma obrigatoriedade da atenção básica e se torne uma prioridade da atenção básica, né? A instância natural de pleitear alguma coisa na área de serviço público é junto à Secretaria de Estado da Saúde, através da coordenação que atualmente é a doutora Maria Fernanda, que é a coordenadora estadual. Então, num primeiro momento, esse pleito deve ser feito à coordenação estadual ao Estado. Existem situações onde o Conselho ele é procurado, ele é demandado por colegas, coordenadores de saúde bucal ou mesmo secretários municipais de saúde que acabam solicitando uma orientação, um auxílio na questão do atendimento público em determinada cidade. Nesses casos, o Conselho sempre está à disposição. Não é a função exata do Conselho, porque a função principal do Conselho é a questão da ética e fiscalização. Agora, se uma situação do serviço público está comprometendo o atendimento da população, comprometendo a qualidade no serviço, aí é a nossa função ir talvez fiscalizar, mas auxiliar de alguma maneira. E aí nós também servimos de elo entre a Secretaria de Estado, o facilitador, com a coordenação estadual de saúde bucal e também com a coordenação nacional de saúde bucal. Inclusive, no início do próximo ano, nós já convidamos, o Conselho já convidou a secretária, aliás, a coordenadora nacional de saúde bucal para uma visita em algumas regiões do interior do estado, exatamente para que todos possam falar das suas necessidades, dificuldades, sugestões, principalmente em municípios menores pelo interior do estado. E uma outra ação, como sua pergunta foi como que os municípios, né? Exato. Então, através dessa, nós servimos de elo, né, com as instâncias, apesar de que isso pode ser feito diretamente, mas qualquer outra necessidade nós servimos de ponte. E também nós temos estimulado a qualidade do atendimento do serviço público através de um programa onde o Conselho faz uma avaliação do atendimento público. Na verdade é um prêmio, né, que nós damos, um reconhecimento que nós damos aos municípios com boa qualidade de atendimento no serviço público, em 3 categorias, até 10 mil habitantes, até 30 mil habitantes e acima de 30 mil. Então, também é uma forma de estimular que os municípios se esforcem para que o atendimento no serviço público seja adequado. Mas, para todas as situações, o Conselho fica à disposição dos coordenadores municipais, dos colegas que atendem, para eventuais problemas que são muitas vezes pontuais, característicos daquele município, para que nós possamos servir de facilitador, acho que essa palavra encaixa bem, um facilitador para que aquele problema seja solucionado. Vamos falar um bocadinho de política. Uma vez, na época que o Collor foi candidato a presidente, ele foi entrevistado pelo Jô. E o Jô perguntou para ele o porquê ele estava se jactando a presidência da República. Falou, bom, se eu fosse padre, certo, eu estaria pleiteando ser papa. Como eu sou político, eu quero ser presidente. Você, Cláudio, é político. Você tem algum interesse em seguir a carreira política?
Desde que a minha participação na política de Mogi das Cruzes e na classista, né, começou com eu sendo presidente da Associação dos Dentistas lá de Mogi e região, da PCD regional. Exato. Acho que desde então nós nos conhecemos. Exato. A partir desse trabalho junto à classe lá, surgiu a oportunidade de ser secretário de saúde, né? Então, eu era vamos dizer, um simples presidente local e passei a ajudar o município na área da saúde. E a partir daí veio a vereança e, ao mesmo tempo, né, eu tinha acabado de vencer a eleição para vereador. Meses depois, eu estava numa disputa de eleição na presidência do Conselho do Estado, na área de odontologia. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Nada foi forçado, as coisas foram acontecendo naturalmente. E eu incluiria, além do padre que quer ser papa, né, todo técnico de futebol quer ser técnico da seleção brasileira um dia, né? Então, da mesma maneira, nós que estamos na política, sempre pensamos em algo mais. Eu não me vejo na condição de vereador, né, eternamente. Acho que nós temos que colocar metas. Então, obviamente que dando certo, como está, graças a Deus, dando até agora, nós sempre pensamos num passo à frente, né? Então, existem diversas possibilidades que podem surgir, mas na política nós nunca sabemos a muito longo prazo, né? É passo a passo. E o passo atual existe a possibilidade de, caso o partido, o PSDB, dê a oportunidade de eventualmente pleitear uma pré-candidatura a deputado, né, estadual. Mas isso tudo não depende de mim, depende, né, da questão partidária, né? Imagine o número de pessoas que gostariam de estar aí disputando uma eleição no próximo ano, principalmente porque o PSDB se reforçou muito nas últimas eleições municipais. Todas as principais cidades do estado são administradas pelo PSDB. Mogi das Cruzes é administrado pelo PSDB, as cidades do ABC, enfim, Ribeirão Preto. Então, a maioria das principais cidades hoje e outras menores também, administradas pelos PSDB. Automaticamente que muitos colegas do partido vão pleitear alguma pré-candidatura. E nós estamos aí, eu coloquei meu nome à disposição para uma eventual pré-candidatura. E já me perguntaram, né, mas era um presidente de uma associação local, depois secretário, né? Por que você está como político e quer continuar? Eu penso que enquanto eu tiver algo para contribuir, no caso do CROSP, que eu puder contribuir para a melhoria da classe odontológica, né, em todas as categorias, não só o cirurgião dentista, mas no geral, enquanto puder contribuir de alguma maneira com o meu tempo, meu trabalho, com a população de Mogi das Cruzes, eu vou continuar buscando novas metas. Então, assim como o padre quer ser papa, né, o vereador pode querer pleitear algo mais. É nessa linha que nós estamos seguindo. Estaremos torcendo para Cláudio Mieck 2018. Agradeço. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho ouvido muitas pessoas incentivando. Então é isso que acaba dando algum tipo de estímulo, né? Mas o principal é exatamente eu ter a certeza de que, caso tenha essa oportunidade, que eu considero como uma oportunidade, que eu possa, de alguma maneira, contribuir para
o bem-estar da população, não só de Mogi das Cruzes, mas, né, de todo o estado de São Paulo. Segundo a sua ótica, as eleições de 2018, elas farão uma mexida geral, eu diria uma faxina geral, no cenário político nacional? A eleição do ano passado, eleições municipais, já deram uma amostra. Exato, né? teve um primeiro político. Exatamente. Então, nós vimos exemplos característicos de que a população ela procurou apostar em novas situações, né? Um exemplo disso é a capital do estado de São Paulo, com a proposta do João Dória, que acabou sendo uma aposta que foi muito bem sucedida, né? E em várias cidades. Tem cidades pelo estado e pelo Brasil cuja Câmara Municipal foi renovada em 80%, 90%. Então isso foi um sinal que a população deu aos políticos. Eu creio que, como ainda estamos vivendo, estamos saindo, mas estamos ainda em meio a uma crise política e financeira histórica instalada no Brasil, eu creio que em 2018 ainda haverá o reflexo deste pedido de mudança pela população. Ainda vai ter reflexo. Talvez em 2020 a situação já esteja mais consolidada. Então, a população em 2020 bom, quem está dando certo continua, quem não está dando certo vamos trocar. Mas ainda em 2018, eu creio que a população vai responder com algumas mudanças. Porém, por exemplo, no âmbito nacional, acho que é importante todos que estão assistindo reforçar isso. No âmbito nacional, nós não podemos viver de aventuras. Eu sou do PSDB, talvez seja suspeito de estar falando sobre o que eu vou falar agora, mas nós temos que ter pessoas experientes no comando do país. Por isso nós vamos trabalhar dia e noite para que o nosso governador e pré-candidato à presidência do Brasil, Geraldo Alckmin, possa conduzir o nosso país, assim como tem conduzido o estado de São Paulo. Por quê? É diferente o reflexo que se tem de uma aventura, vamos dizer assim, no comando de um país, o reflexo pode ser desastroso. Totalmente. Totalmente. Num município pode ser desastroso? Sim, mas a situação é localizada. Agora, no país, nós temos que ter pessoas que tenham experiência, que tenham... a experiência não significa a velha política, né? O governador Geraldo Alckmin, tenho certeza que vai implantar, vai juntar a experiência que teve durante todos esses anos com a ideia da nova política, a ideia de um diálogo, a ideia de uma aproximação. Então, eu tenho certeza que o melhor caminho para o nosso país através desse tipo de formato na questão Brasil. Na questão estadual, eu acho que também temos a necessidade de alguém que seja experiente, mas também com ideias novas, e nós não podemos radicalizar, eu acho, nem a um extremo nem outro. Nós temos que ter, agora, nesse momento, muita consciência, né? E que o voto, o ano que vem, seja um voto responsável. E, no caso do país e do Estado, um voto de alguém que possa conduzir o país e o Estado com muita responsabilidade. Há dias atrás, lá em Mogi das Cruzes, o pré-candidato a governo de São Paulo, o Felipe Dávila, esteve lá. Inclusive você o recepcionou. Sim, ele esteve
foi um pedido que o prefeito Marcos Mello fez para que eu fosse a São Paulo convidá-lo. Então nós nos encontramos no diretório estadual do PSDB, convidamos o Felipe Dávila, pré-candidato a governador, e de imediato ele aceitou e esteve recentemente lá em Mogi das Cruzes. Ele, por exemplo, né, ele é uma pessoa que nunca concorreu a um cargo eletivo, porém a experiência no setor público é enorme. Ouvindo os relatos e o posicionamento dele, nós vemos que ele tem um preparo importante para a condução do Estado. Assim como dentro do partido, né, além do nome dele, dentro do PSDB existem excelentes opções. E ele já se colocou como um pré-candidato. Ele tem há mais de 10 anos o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, que formou já milhares de cidadãos no que diz respeito à gestão pública. Então, tem participado dos governos, né, orientando, fazendo estatística, fazendo estudos para que os gestores tenham parâmetros de trabalho, né? Você Mas acredita? é uma opção, eu acho que é uma boa opção. Você acredita que com essa mudança, entre aspas, essa faxina geral na política nacional, o país ele consegue retomar pelo menos uma linha ascensional? Em quanto tempo? Isso que começou, essa mudança começou agora em 2016. Exato, né? É recente. Com muitos prefeitos e novos vereadores. Mas para que haja uma mudança total na cultura da população, eu creio que vá no mínimo mais 3, 4 eleições para começar a ter uma nova visão, né, tanto dos políticos em relação à política, quanto da população em relação aos políticos. Nós temos excelentes políticos no nosso estado, no nosso país. Falta esse entendimento, né, do que a população estará encarando dos políticos e o que os políticos devem encarar como uma boa política. É uma nova construção, né, que começou, e a melhor resposta disso tudo é no voto, né? A população precisa mostrar os caminhos que ela quer através do voto, né? Então, nós precisamos cada vez mais fazer esse trabalho de conscientização e também evitar aquela questão de que nós ouvimos muitas pessoas, muitos cidadãos falando assim: eu não quero saber de política, não quero saber, só tem confusão. Mas a política faz parte do dia a dia do cidadão. Sem dúvida. Nós fazemos política o dia inteiro, em casa, no trabalho, né? Não significa política partidária. Fazer política não significa participar de um partido político, mas precisa participar das discussões que interferem diretamente no dia a dia dele. Porque se um prefeito não implantar uma boa política de mobilidade urbana, é ele que vai estar preso no trânsito. Se um secretário de saúde não implanta uma boa política de saúde para a população, é o funcionário dele que está sendo afetado. Consequentemente, o trabalho dele está sendo afetado. Então, tudo faz parte da política. Então, o cidadão comum precisa, de forma direta ou indireta, participar da política da sua cidade, do seu estado e do país. Então, essa conscientização é que precisa ser cada vez mais falada, e não para que nós não tenhamos que ouvir mais a frase: eu não quero saber de política, e aí, deixa a vida levar? Não, precisa dar as suas opiniões, precisa ter voz, e cada vez mais isso tem funcionado em relação ao que a população quer. Ela tem se expressado cada vez mais, e isso tem trazido bons resultados. Face à exiguidade do tempo, realmente o tempo de televisão passa rápido. E quando o papo é gostoso,
ele voa mais rápido ainda. Com certeza. Mas eu gostaria muito de tê-lo aqui no meu programa, nos estúdios da ACESP, mais vezes, para você expor uma série de coisas. Eu tenho mais umas 28 perguntas aqui que ficaram no ar, mas eu gostaria muito de tê-lo novamente aqui, certo? E ficarei muito feliz em enfilar um café seu na Assembleia em 2019. Eu agradeço, realmente o tempo voa, né? Exato. Parece que nós começamos a conversa agora, mas também me coloco à disposição. O nosso tempo, ele ao mesmo tempo é curto, mas permite que nós tenhamos momentos de satisfação, de amizade, mas principalmente de informação, né? Acho que a nossa conversa ela tem o objetivo de informar quem nos assiste. Exato. Então eu fico à disposição, sempre que possível e convidado estarei aqui, porque assunto não falta, né? E assunto e informação é que nós temos que trabalhar todos os dias, principalmente na nossa função, que é de vereador na cidade de Mogi das Cruzes e de presidente do Conselho de Odontologia do Estado de São Paulo. Conte irrestritamente conosco. Muito obrigado.